As receitas globais da Prefeitura de Bauru no ano de 2019 tiveram um comportamento acima da média, sobretudo em razão de algumas receitas chamadas extraordinárias. A folha de pagamento, o refis, recursos do pré-sal entraram nesse bolo? Sim, são 3 recursos que interferiram, né, no resultado, e não podemos esquecer também dos impostos, né? Nós tivemos um aumento aí com relação ao FPM, ICMS e IPVA, que acaba aumentando também 60% da participação disso no resultado. Além da folha de pagamento distribuída entre órgãos de 55 milhões de reais da venda para o Bradesco e a Caixa Econômica Federal, apesar da crise, todas as receitas próprias, com exceção das taxas, tiveram uma evolução no ano de 2019. Sim, nós saiu da rotina, né, dos outros municípios que tiveram queda. Bauru teve um resultado positivo, não só com as receitas extras, mas também com essas receitas de impostos e transferências estaduais e federais. Essas transferências estaduais e federais estão muito ligadas ao índice de participação do município. Então, se ele tem uma arrecadação melhor no ano ou consegue melhorar a parte de ICMS, arrecadação, ele acaba tendo uma participação maior também na distribuição. Do ponto de vista de gasto com folha de pessoal, o índice definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, se você considerar todas essas receitas extras, você tem um índice de 48,31%. Mas por que é preciso observar essas receitas extras para entender esse dado? Sim, nós utilizamos a metodologia da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós não podemos esquecer que essas receitas extras nós não teremos no final desse exercício. Então você chega num índice de 48%, mas quando você subtrai essas receitas, vamos falar, o correto mesmo seria 51,12%. Para as pessoas entenderem, 51,12% é o índice fiscal, desconsideradas essas receitas extras, para poder trabalhar com a previsão orçamentária de 2020 também como alerta. Sim, porque 2020 essas receitas não fazem mais parte do cálculo, né? Então deve aumentar de forma significativa o índice de pessoal. Nós já estamos nos aproximando do 51,3%, que é o limite prudencial. A partir daí o município já tem que tomar algumas medidas, né, de contenção desse gasto. A programação de pagamentos de sentenças judiciais, precatórios, pelo Tribunal de Justiça, ela teve situações atípicas que dificultaram a negociação da Prefeitura em 2019. Parte desses precatórios ficaram para 2020? Sim, nós tivemos o parcelamento da floresta urbana, né? Então nós pagamos só 7 milhões, ficou em torno de 26 milhões para parcelamento, conforme lei que autorizou. Nós tivemos também 2 acordos que era para ser feito pagamento agora em abril de 2020, mas não foi homologado pela Justiça, nós tivemos que fazer o pagamento, mas o pagamento foi contabilizado em 2020 já, por conta do recesso da Justiça, então esse pagamento foi feito esse ano. Então nós tivemos esses 2 casos que acabou utilizando o orçamento de 2020, mas já estavam previstos no planejamento, na lei orçamentária. Sem as receitas extras de 2019, 2020 tem que levar a ponta da letra, a caneta ainda mais apertadinho, dado a previsão deste ano, ou não é preocupante desta forma? Nós temos 2 pontos aí preocupantes, né? É ano eleitoral, nós não podemos fechar a conta no vermelho. Qualquer despesa que for contratada esse ano, nós temos que manter o lastro financeiro, mesmo que seja pago no exercício seguinte. E nós temos também essas receitas que vão sair, né, da contabilização no final do exercício. Então, contabilizações que são feitas por período de 12 meses ou por quadrimestre, com certeza vai ter um reflexo negativo. A Prefeitura, se continuar com esses resultados, a gente acredita que o impacto não vai ser tão grande, mas nós não podemos deixar de ter o controle para manter e chegar no final do ano de forma equilibrada. 2 exemplos de receitas do dia a dia e despesas para as pessoas entenderem como é essa engenharia financeira de equilibrar contas. A contribuição de iluminação pública, a CIP, foi resolvida com ajuste na lei o ano passado, mas o Fundo de Bombeiros, por exemplo, ela deixou de ter o financiamento por mudança também de decisão judicial e não resolvida para 2020. Sim, essa é uma despesa, né, que era custeada pelo próprio munícipe com a taxa do bombeiro, o valor que pagava junto com o IPTU, e a partir de uma decisão do Supremo, então foi definido que ela seria inconstitucional. Até o momento não foi resolvido isso e o município passou a arcar com parte dessa despesa do bombeiro. Então, são despesas que acabam caindo para o município arcar, né? Às vezes nós temos também na área da saúde serviços novos que o município tem que prestar
e que não tem o recurso para bancar, acaba saindo de recursos próprios. Outros dois dados para finalizar exemplificações: a Coab tem uma previsão de 20 milhões para ser pago no orçamento desse ano, que não deve ser efetivado ainda que seja assinado o acordo de renegociação, pelo menos em parte. Mas tem o Refis também, que entrou recursos extra o ano passado, que não tem à vista, mas tem parcelamentos nesse ano. Sim, a despesa com a Coab, ela ainda não foi realizado, né, o acordo, mas está previsto 20 milhões, então pesou bastante na parte de encargos, nessas despesas, e é amenizado pelo Refis. Só que o Refis também não completa todos os 20 milhões que nós temos que repassar para a Coab. Então, algum serviço vai ser prejudicado por conta disso, porque o acordo, né, o repasse nós vamos ter que fazer. Algum investimento pode deixar de ser feito por conta dessa despesa nova. Ou seja, no ano de 2020, por força da legislação eleitoral, não é só controlar o orçamento desse ano. Despesa que for aprovada nesse ano tem que ter o recurso em caixa em 31 de dezembro de 2020. Veja, a mudança ano eleitoral vai mudar o governante, né? O município ele continua com as despesas, então é uma continuidade. Se você não fazer o planejamento para um período maior do que um ano, você pode chegar no final do exercício com as contas desequilibradas. Muito obrigado a Everson Demarque, que conversou conosco sobre dados gerais das contas da Prefeitura em 2019, na apresentação da audiência pública aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru.